A Paz GP, vamos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Amanda, hoje a Laís está novamente aqui um pouco diferente. Sou eu, galera, o Diego de novo. Tô muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. E hoje, galera, o nosso tema são artes proféticas, artes através do reino. Nossos convidados aqui é o Virto do Louvor, se apresente. Paz, gente, sou o Virto do Louvor. E a Yasmin da Dança. Paz, gente, eu sou a Yasmin da Dança. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Galera, para começar, o que são artes proféticas? Vamos esclarecer. O que são artes proféticas? Acho que qualquer... Nossa, tipo, fica meio óbvio assim, né? Mas qualquer forma de arte que seja usado para num momento de adoração. Sim, talvez para declarar algo. Por exemplo, quando a gente canta, a gente declara algo sobre as pessoas. E quando a gente dança, a gente torna aquilo que é cantado em um movimento para declarar sobre as pessoas também. Só que em forma de dança. Então, eu enxergo dessa forma. Top. Que muitas vezes a gente tem a visão de que uma música é só uma música, uma dança é só uma dança, as pessoas estão ali fazendo um movimento no púlpito, mas não é só isso, né? Vai além do que a gente está enxergando. A arte é uma forma de adoração. Sim. Queria incluir uma frase que a Laurinha falou pra mim hoje, que eu achei muito interessante. Oi, Laurinha. Que ela disse que... Calma aí, deixa eu achar... Abre aspas. Deus é criador, logo ele é criativo. Somos sua imagem e semelhança. E quando dizemos que não somos criativos, estamos indo contra a Bíblia. E ela também falou que a criatividade é um músculo que precisa ser exercitado. Achei muito interessante, quis trazer. Acho que indo nessa questão de criatividade e o caráter de um Deus criativo, e também falando sobre o profético, né? Eu acho que uma definição muito legal também pra gente trazer é que o profético é tudo que carrega a presença de Deus. Então, tipo, nós fazemos diariamente, talvez, várias coisas que são proféticas e que às vezes a gente nem percebe. Porque o profético nada mais é do que carregar a mente e o coração de Cristo. Seja para as pessoas, seja para a igreja. Então... Desculpa. Uma coisa que eu não lembro de onde eu ouvi, mas que em todo o tempo, em tudo que a gente faz, a gente tá adorando alguém ou alguma coisa. O que muda é pra onde a gente tá apontando. Mas, tipo, literalmente tudo é adoração. O que muda é pra onde a gente tá apontando a nossa adoração. Total. É muito aquilo que a palavra do Senhor fala, né? De que quer comais, quer bebais, façais tudo. E às vezes a gente tá fazendo coisas aqui, trazendo pra esse contexto ministerial, que é arte e profético, e é Jesus purinho. Sim. Tipo, inteiramente Jesus ali, seja cantando, seja dançando, enfim, expressões de adoração que são 100% proféticas, e talvez falta esse entendimento, né? Talvez tanto para a igreja, às vezes talvez até na profundidade do ministério, falta esse entendimento de que Sim. estamos fazendo o que fazemos porque nós estamos carregando uma mensagem, trazendo uma ativação naquele momento, no ambiente, na atmosfera, e através dessas ações, desses atos, nós podemos ver uma mudança significativa, né? Tanto de ambiente, quanto de você realmente sentir que, cara, o Senhor veio aqui, através de algo que foi feito, sabe? Através de um passo de dança, através de um espontâneo ali no seu instrumento. Às vezes é muito nítido, né? Tipo, muda o ambiente completamente, assim, algo que é feito durante o culto, durante o louvor. Mas às vezes não é tão nítido. Tipo assim, você tem que estar realmente ali, você tem que estar atento ao que Deus está fazendo, para onde ele está movendo. O que eu ia perguntar Sim. é bem relacionado a isso. É como vocês enxergam a influência da arte nas igrejas hoje? Muito grande, né? A gente vê que nas igrejas hoje, por meio da arte também que atrai os jovens para a igreja, né? Uhum. Porque, por exemplo, um feed no Instagram, um Reels... Então eu vejo que a arte tem uma importância muito grande hoje, né? E eu acredito que nós, como igreja, nós não podemos ficar para trás. Nós temos que
acompanhar essa evolução que tá tendo, né? Tipo, por exemplo, que a gente vê na rede social, como isso tem sido mais usado. Eu acredito que nós não podemos ficar para trás, nós temos que usar isso em prol do reino de Deus. Então eu acredito que tem uma influência muito grande. Por exemplo, quando se trata de um ambiente profético, como que eu quero passar aquilo que está sendo cantado para aquele jovem? A gente precisa estar muito sensível à voz do Espírito Santo para entender o passo que a gente tem que fazer, o movimento que a gente tem que fazer, que o Senhor fala para nós fazermos, para que realmente aquela pessoa que está sentada ali, através da nossa arte, que no caso a minha é a dança, venha fazer sentido para ela e venha tocar ela. Então, eu acho que a arte, assim, praticamente, assim, tá em várias esferas da igreja, tá na comunicação, tá no louvor, tá na dança, e ela tá sendo transmitido de cada forma, e a gente não pode, tipo, como eu disse, ficar para trás, a gente tem que levar ela na rede social, porque o jovem, ele se atrai muito pelo aquilo que ele vê. Logo quando ele vê alguma coisa, isso já desperta algo nele. Então, eu acredito que por isso a gente também tem que buscar a questão da excelência, de fazer o melhor. Porque através da nossa excelência, não de entregar o melhor somente, por exemplo, fazer o melhor para os homens, mas fazer o melhor para Deus. Porque automaticamente, quando nós fazemos o nosso melhor para Deus, as pessoas são tocadas. E é isso que é o nosso objetivo, né? Alcançar as pessoas através daquilo que o Senhor nos chamou. Que é a arte, cada um dentro daquilo que o Senhor chamou. É muito legal você falar disso, de que dentro da igreja nós atuamos em várias esferas da arte, porque Sim. Existem muitas pessoas, né, muitos artistas que infelizmente começaram na igreja e saíram, né, indo pra um lado totalmente oposto, cantando canções seculares e tudo mais, mas de um talento que foi gerado e muitas vezes lapidado dentro da igreja. Sim. Então Sim. Nós temos esse olhar muito apurado pra arte. Se você for olhar até igrejas mais tradicionais, que tinham grandes orquestras e tudo mais, tudo isso revela uma grandeza de Deus muito grande. E é muito triste quando a gente não valoriza, né, a arte. Muito triste quando a gente perde aquilo que a gente tem e as pessoas, elas começam a buscar esse lugar, né, de talvez caminhar sendo um artista, mas sem a presença de Deus. E aí Sim. Você fazer sem Jesus. É totalmente o oposto de trazer o profético, né, que é o que a gente tá falando hoje. Tem exemplos de igrejas. É que no Brasil, realmente, imagina, se uma pessoa quer viver de música, vai ser difícil ela seguir dentro só do gospel, do cristão. Mas, por exemplo, fora do Brasil, a gente tem a Hillsong, a Bethel, eles têm, tipo, cursos, faculdades pra você ser artista, aprender a ser artista lá, e aí você consegue exercer junto com eles. Por exemplo, não são só as pessoas que a gente vê nos clipes do Hillsong, por exemplo, dos vídeos que gravam as músicas. Tem muitos músicos, eles têm muitos músicos ministrando nos cultos, e lá é uma profissão mesmo. Sim. Então, tipo, você tem estrutura para que a pessoa possa se manter com essa arte dentro da igreja. Ela não precisa buscar só fora. Sim. Você acha que isso pode ser uma ferramenta, sim, uma ferramenta para que a pessoa não precise ir para fora. Tipo, ela sempre vai ter opção. Sim. Fora daí, falando sobre música, fora da igreja, tem muitos músicos que são músicos e cantores que são... A gente tem gente de qualidade nas igrejas, mas tem muita gente que é muito bom. E a música, principalmente fora da igreja, não tem o que falar. Por exemplo, um Bruno Mars da vida. Sim. A estrutura que ele tem de um show, e não é só música, é música, dança, luz... Ah, e detalhe, você falou do Bruno Mars, desculpa te cortar, é que o guitarrista dele é um cristão. É o Matheus Assato. Que é tipo o número 1 do mundo hoje. Exatamente. Cara, é muito bom, e ele toca pra outras artistas, tipo Jessie J Sim. também. Então, fora do país você tem a opção de não precisar sair. Mas é muito... cultural, né? Exatamente. E lá é visto como uma profissão só mesmo, né? Sim. Às vezes também tem igrejas que pagam pessoas que não são cristãos pra tocar na igreja, pra que tenha uma banda completa e tal. Então tem sempre os dois lados. Eu acho que o grande desafio nesse quesito é você fazer com o Senhor, porque torna-se algo rotineiro, né? E eu acho que eu também faço parte do Ministério de Louvor e pra mim, eu percebo que de tempos em tempos eu preciso
me recolher, eu preciso voltar para um lugar de secreto, para eu não começar a fazer de um lugar de comodismo e de rotina. Sim. Porque para você perder a característica de Deus ali do ministério, você perder a sensibilidade, perder o profético em si, é muito fácil. Acostuma porque a gente como começa fazer, né? a aprender, exato. A gente aprende a fazer. Então, já faz tanto que acaba sendo algo normal, né? Exato. E precisa ter um zelo com isso para que não vire algo comum, sim. uma rotina. Então a gente sabe quais são as canções que a igreja vai engajar, a gente sabe o que a galera quer ouvir, a gente sabe o que funciona, a gente sabe escala que funciona com fulano, escala que funciona com ciclano, a gente sabe como transicionar os ambientes, as canções e tudo mais. E eu acho que isso é bom porque vem de um lugar de fazer aquilo várias vezes, então você aprende, mas é muito fácil a gente caminhar por um lado que a gente está fazendo sem a presença de Deus. E aí, até indo para esse lado, eu queria entender de vocês, como que vocês se preparam, assim, para uma ministração? Como que é a rotina de vocês? Porque tudo aquilo que a gente faz aqui, né, tudo que vocês fazem aqui em cima do altar, enfim, é algo que precisa ser mantido e precisa ser gerado no secreto. Então, como que é a rotina de vocês? Tanto de estudo, de uma parte mais técnica, quanto essa questão espiritual mesmo da vida de vocês com Deus? Quer começar? Pode ser. Bom, vamos lá. Falando de rotina normal, né? A gente sabe que nós temos o nosso tempo TSD com Deus. Então isso, né? Independente se a gente vai ministrar ou não, já está dentro da nossa rotina. Mas o que eu falo para as meninas às vezes, que a gente sabe, é que eu acho importante a gente termos um tempo de jejum e de oração mais focado na ministração. Por exemplo, vamos ministrar na GP no sábado. Nós já sabemos que nós temos que tirar um tempo de jejum e de oração, porque jejum para realmente estar mais sensível à voz do Senhor. Porque, igual você falou, é muito fácil a dança se perder e ser somente uma dança. Eu acho que é ainda um pouco mais difícil, porque quando você tá cantando, você tá falando. Mas quando você tá dançando, como que as pessoas vão interpretar aquilo que você tá dançando? Vai ser só um movimento ou elas vão ver algo profético, algo que tá, assim, com o nosso corpo profetizando aquilo que tá sendo declarado através daquela canção? Então, assim, não é nada fácil, na verdade, assim, pra mim muitas vezes é um desafio, porque eu preciso estar muito sensível à voz do Senhor. Como que eu vou usar a dança para que, através da dança, aquilo que está sendo cantado, as pessoas vejam na dança, para que, claro, tem muitas vezes que o Senhor muda tudo, vem um passo na cabeça e o Senhor fala, faz, e a gente às vezes nem entende, a gente fala, nossa Deus, por que a gente vai fazer isso, né? Mas Deus fala, faz, e depois a gente vem, e muitas vezes já aconteceu de fazer um passo e depois chegar alguém e falar, nossa, através daquele passo, Deus falou isso comigo, e depois a gente vem entender. Mas a gente precisa ter a nossa prática, né, claro, de jejum, de oração, de realmente, o Senhor revela suas coisas àqueles que são seus amigos. Então, tempo com o Senhor antes de ministrar jejum, oração é inegociável. E a gente sempre se prepara dessa forma. Se nós temos ministração na GP, e nosso ensaio sempre são aos sábados à tarde. Então, da mesma forma que a GP tira as músicas, a dança também tira as músicas, só que de forma coreografada. Claro, igual... É muito difícil, que eu sempre falo para as meninas. A gente não pode também se prender à coreografia. Porque se você vê, por exemplo, uma dança coreografada num espetáculo de dança, num festival e tudo mais, você vai ver que a técnica é muito limpa. Só que isso todo mundo pode fazer. Uma dança com uma técnica bonita, um passo bonito. Mas uma dança que carrega a presença de Deus, não é todo mundo que pode fazer. Você pode se inscrever numa escola de dança. Vou começar a fazer balé clássico, ainda mais se você começar de pequenininha. Automaticamente, se você começa desde cedo, seu corpo já aprende desde cedo aquele passo. Então, cada vez, a dança é muito estética. Então, cada vez aquele passo fica mais bonito, porque você pratica aquilo por muito tempo. Então, dançar bonito, todo mundo pode. Fazer uma dança bonita, fazer um plié, um tandi, que são os braços do balé. Todo mundo pode aprender e fazer, entendeu? Um giro. Mas uma dança que carrega a presença de Deus não é todo mundo que pode trazer isso. São para aqueles que realmente conhecem o Senhor. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente se preparar espiritualmente, jejum, oração, buscar o que o Senhor quer fazer através de nós, naquela ministração, naquela noite, porque eu creio que o Senhor tem algo específico para cada noite, para cada culto. O Senhor quer levar algo para o pessoal que vai estar aqui, para a igreja. Nós somos transportadores
do Senhor para trazer algo para a igreja. E a nossa dança tem que tocar a igreja, não para que a igreja veja nós, porque eu até falo, Deus, se for para mim subir no púlpito e ver Yasmin, que eu nem suba, mas para que eles vejam realmente o Senhor, o profético do Senhor, né, tem um versículo, se não me engano, que fala que onde o nome de Jesus é declarado, isso é um ambiente profético, então nós precisamos com o nosso corpo expressar aquela canção. Então nós preparamos, né, uma coreografia, claro, sempre bem sensíveis, a gente tem os tecidos, né, que às vezes a gente gosta de usar, por exemplo, para simbolizar o fogo de Deus, às vezes o tecido dourado, que às vezes, né, eu gosto de falar que é a glória de Deus. Então nós temos que usar esses instrumentos, porque isso vai facilitar, vai ser um leque, né, a mais de opções para o Senhor nos usar para que as pessoas venham entender aquilo que a gente quer passar. Ah, é legal você falar isso. Então, sim, de acordo com o que vocês têm sentido ali, nessa busca de como vai ser o culto, talvez, sim, o que está no coração de vocês, existem ferramentas, sim, que vão, talvez, tornar aquilo que está talvez no coração, no imaginário, trazer realidade para aquilo. Então, sim, os tecidos, tem aquele negócio da água, do fogo, sim, então, por conta disso. É que tem muita gente que tem essa curiosidade mesmo. Mas isso é muito real. Por exemplo, quantas vezes a gente às vezes tá orando, se preparando em casa, e Deus nos dá uma simples visão, tipo, de fogo no altar, ou de água. Muitas vezes isso já aconteceu. Então, a gente entende que é pra isso ser reproduzido no culto, porque se o Senhor nos mostrou é que Ele quer fazer algo a partir disso. Então, assim, tem que estar muito sensível, porque também, pra dança deixar de ser profética, é muito fácil. Entendeu? Dançar... todo mundo pode, mas dançar para Deus são poucas pessoas que podem. E essas pessoas precisam realmente estar sensíveis à voz de Deus. Por isso que eu falo, não tem como a gente viver algo no púlpito que a gente não vive no nosso quarto. Como que você vai viver algo no púlpito que você não vive no seu quarto? Então eu falo que a preparação aqui nos nossos ensaios é muito importante. Muito importante porque a gente também da dança, né, tem a questão da excelência, né, a gente acredita muito nisso, porque a gente é Deus, a gente tá fazendo pro Senhor, não é pras pessoas, então a gente vai entregar algo de qualquer forma pra Deus? Não, Ele merece o melhor, Ele merece o excelente, por isso que eu sempre falo pras meninas, né, e se tiver oportunidade vai fazer uma aula de dança fora daqui, né, vai tipo estudar balé em uma escola de dança, um jazz, um contemporâneo, por quê? Porque o Senhor merece o melhor, e quando a gente pratica isso fora da igreja, não mostra somente que a gente gosta de dançar, mas mostra que a gente quer aprender mais, porque quando a gente voltar aqui pra igreja no ensaio de sábado, vai ter mais possibilidades do Senhor nos usar. Vai ter um leque maior de possibilidades pra gente entregar algo melhor pra Jesus. Então, assim, tem essa questão da preparação técnica pela excelência que nós devemos entregar pro Senhor, porque o Senhor merece algo excelente, mas isso não funciona. É a unção, Jesus em nós junto com a técnica, é unção e técnica caminhando juntos. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo. Eu nunca vou esquecer, né, do que a pastora Thaís fala, que nós somos vitrines. Nós estamos sendo vistos, então é um zelo com a nossa vida, porque nós estamos aqui no púlpito, mas é um zelo com Jesus, o que você faz por Ele, sabe? Então, eu sempre falo para as meninas, tirem um tempo de adoração nas suas casas, aprendam, para aquelas que ainda não ministram, eu falo, primeiro aprende a adorar na sua casa, tenha um tempo de adoração, de dança com o Senhor na sua casa, porque senão, se você não tem um tempo de adoração na sua casa, quando você subir aqui, não vai fazer sentido, entendeu? Porque você não adora o Senhor com a sua dança na sua casa, como que você vai adorar Ele aqui? A gente precisa entregar algo verdadeiro pro Senhor, né? O Senhor procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. E é muito fácil a gente simular alguma coisa. Só que não vai ser nada mais que uma dança. Você pode até tentar simular, mas aquilo não vai tocar ninguém. Mas aqueles que amam verdadeiramente Jesus e buscam ter essa adoração na sua casa, quando subir aqui, além de ser uma técnica, vai com certeza ser uma dança que vai tocar no coração, na vida de alguém. Muito bom. Fica difícil, né? Devia ter começado. Acho que tem bastante semelhança o jeito que é pro louvor também. Acho que o devocional, cada um é meio que responsável pelo seu. Uhum. Mas durante você sabe que vai ministrar, ali durante a semana, né, que você sabe que vai ministrar, normalmente os dirigentes falam, tem alguma direção sobre algo que já está no coração deles sobre o culto. Tem um jejum, então você já tem uma direção para orar sobre. Você também eles podem
às vezes eles sugerem, né? Sugerem não, eles pedem para que todos façam esse jejum. Cada um também tem a sua liberdade de se for ministrar. Eu também já sei que é importante que eu faça um jejum. E acho que isso seria o da parte espiritual fora. E no ensaio também a gente já tem um tempo com essa direção que Deus deu. Teve cultos que a direção que Deus deu era só pro ensaio. No culto foi para outro lugar. Sim. Mas no ensaio, tipo, Deus se moveu ali. Em cima daquilo que o dirigente tinha no coração. Sobre tirar as músicas também, né? Ensaiar as músicas em casa. O Regi ensinou pra gente ouvir de duas formas. A gente ouvia a música, tipo, 2 vezes. Ouvir pra tirar a música, pra ensaiar, pra você saber a letra, aprender as notas, aprender a tocar. E ouvir com o coração, tipo, o que a música tem, tipo, qual é a intenção... a intenção da música mesmo, né? O que ela tá dizendo, o que ela tá declarando sobre Deus ou pra Deus. Então também tem essas 2 formas. E tem a parte técnica, que é literalmente você aprender a letra, aprender como cantar, como abrir uma voz, tirar as notas, tirar solo, pra onde a música vai, né? A dinâmica da música, né? Que horas é o refrão, que horas é o... Mas é mais técnico, né? Que horas? 10h30. 10h30 ponte? Exatamente. 20 vezes na ponte, 45 no refrão e chega na hora do culto faz diferente. O dirigente muda tudo. Exatamente. Mas acho que de preparação é isso. E as músicas que são autorais da AGP? Conte pra nós como é que é produzir elas. É difícil, assim, é difícil de trabalhoso, né? Porque tem... Normalmente, às vezes não, acho que não teve nenhuma vez que quem fez a letra era a pessoa que também tocava, que toca, assim. Então, a pessoa tem mais ou menos o jeito de cantar e a gente tem que adaptar muitas coisas pra ficar, tipo assim, bonito de ouvir, sabe? E aí você tem que pensar em todas as notas que você vai colocar, qual nota, pra onde a música vai, quantas vezes vai repetir qual lugar. E você fazer isso entendendo o que a música tá querendo dizer. Então, por exemplo, eu não posso... É meio difícil de explicar, mas que as notas da música, a dinâmica, passe a mesma intenção do que a letra tá falando. Acho que tem até a ver com o que a Yasmin falou, né? Tipo assim, que ela tenha essa imagem na cabeça, algo e ela tentar representar isso. Que as notas também representem o que tá sendo cantado. E... acho que espiritual seria essa parte. E aí tem toda a parte técnica também, de que é difícil você conseguir a agenda de todo mundo pra gravar, você gravar certinho, e aí você gravou tudo, e aí você chega em casa, você tá ouvindo de novo, e aí você fala, nossa, isso aqui não ficou bom, vai ter que gravar de novo. E aí você tem que voltar, e a mesma pessoa ia regravar a mesma coisa. Então é bem trabalhoso. E aí depois que gravou tudo, tem a parte de mixar o som, que é tipo assim, volume, os efeitos e tal, tipo... E dá muito... Essa acho que é a parte mais demorada, na verdade. E aí quem faz isso mais é o Davi, né? O Davi Alencar. É ele que faz mais essa parte. Assim, se a gente for pensar no processo, desde fazer ali, escrever de fato uma canção e até ela chegar no Spotify lá na ponta pra galera ouvir, a maioria, se não quase todas as músicas que a gente produziu tem mais de 1 ano, 2, 3 ali entre o inicial de chegar a uma letra. Sim. Até tem uma que tem umas que tem mais de 1 ano, tem umas que não bateu 1 ano, mas foram meses assim. Sim. Mas tem umas que tem mais de 1 ano. Olhos de Fogo, não é esse nome? Por inteiro. Por inteiro. Por inteiro. Ela levou mais de 1 ano pra gravar. A gente teve que gravar várias coisas várias vezes. E é até legal essa pergunta, porque assim, na maioria das vezes a gente entende, né, alguma coisa do Senhor, ou tem essa revelação pra escrever, e nesse primeiro momento, a nossa intenção ali, enquanto compositor, escritor, é tentar fazer com que essa canção se torne uma revelação, seja uma verdade. E eu acho que isso fala muito sobre o profético também, porque eu poderia escrever qualquer coisa aqui, abrir um salmo e colocar ele dentro de uma métrica, mudar uma coisa ou outra. Algo só melódico de ouvir, né? Exato. E fazer isso em 1 semana, e tem um prazo lá pra soltar no Spotify, que é o prazo que vai
processar. Então, tipo, mais 40 dias, em 2 meses a música tá pronta. Com uma capa e todo mundo tá ouvindo. E eu acho que isso fala muito sobre o cenário da música atual. Acho que a gente pode falar um pouco depois sobre isso no contexto mais secular da coisa. Mas o ato de nós nos prepararmos ali, colocar o coração naquilo que a gente tá fazendo, ouvir a canção, mesmo igual o Virto falou, seja só a voz do escritor ali, Sim. que escreveu, às vezes gravou correndo ali, tava lavando louça, e aí o Senhor falou alguma coisa, aí a pessoa vai lá e grava. Eu acho que quando a gente coloca o coração nisso e faz com que isso se torne uma revelação, tem muito mais efeito, sabe? Eu gosto muito, particularmente, da forma que nós temos feito com o GP Sounds, porque todas as canções, principalmente quando a gente ministra aqui, é muito diferente, né? Sim. A gente sente o ambiente, parece que o céu abre, parece que a gente canta com tanta autoridade, porque é exatamente isso. É pra nós, né? Exato, uma canção específica que nasceu nessa casa, uma direção específica que o Senhor nos deu. Então isso se torna uma revelação muito profunda. Eu acho que o nosso maior desafio, liderando a adoração, né, indo mais para esse lado que eu atuo também, é nós nos perdermos em olhar para as referências, que são muitas. Nós temos muitas referências boas. Nós temos Hillsong, nós temos Bethel, nós temos muitas igrejas brasileiras. A Zion Church me inspira muito. F-Hop, Dunamis Music. Do Som do Reino, né? Tipo, o Morada, o André Aquino, Morada. O Vilas Boas, tem muita... A Luma. Sim, nós temos muita gente boa. E eu acho que olhar para essas pessoas, admirar, mas não querer a porção delas é um desafio. É um desafio. Porque confundir, né? A gente vai completamente fora o que é profético. Porque o que é profético para essa casa é aquilo que o Senhor vai falar conosco. Não é o que o Senhor tá falando com o Brunão, não é o que o Senhor tá falando com o Alessandro Vilas Boas. Então é muito difícil. Existem mensagens e revelações que eu acredito que são a nível de igreja. Então, toda igreja, em algum momento, igreja de Cristo, né? Em algum momento vai caminhar por essa revelação. Talvez algumas pessoas mais, outras menos, mas no geral, eu lembro que quando a gente começou a falar sobre novo de Deus, parecia que em todo lugar a gente tava ouvindo isso. Era no meio da pandemia, e a galera falando de novo de Deus, e eu quero viver algo novo, e canções sobre isso. E aí de repente você vê que, tipo assim, nossa, a gente quase não fala mais sobre o novo de Deus. Então eu acredito em estações, Sim. que o Senhor traz uma mensagem, alguma coisa que de fato a igreja geral precisa entender. Mas é desafiador a gente entender aquilo que está sendo gerado nessa casa, sabe? Então, como nós conseguimos expressar aquilo que nós temos ouvido, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, e fazer isso se tornar uma canção que aí, nesse momento, quando nós produzimos uma canção, ela é lançada, ela é postada, ela se torna uma revelação e as pessoas conseguem ouvir nesse lugar. Então, todas as vezes que as pessoas ouvirem, seja daqui 5, 10 ou 15 anos, elas vão entender o que elas estão ouvindo e cantando. Sim. Porque não é uma mensagem que vai passar. É algo que foi escrito, biblicamente embasado, com um propósito, carregando o profético mesmo. O que eu queria citar, que eu falei pra vocês, eu tava até comentando com o Virto hoje, de que se nós formos olhar pro contexto secular da música, nós perdemos muito na questão de beleza, na questão de músicas de fato que são bem escritas, arranjos bem feitos e tudo mais. A gente tem muito hoje a tendência do que é viralizável, então são músicas muito simples, com uma letra muito fraca, músicas de 2 minutos e tudo feito pensando com uma estratégia ali de mercado, de marketing, para que seja viral. Para que seja uma coisa que você ouça e fique na sua cabeça e todo mundo comece a gravar um vídeo e coloque a sua música e isso hoje é sucesso e aí dá 1 semana, 2, você vai estar no Top Brasil lá no Spotify e se você for olhar essa playlist, que eu não recomendo, você só vai ver coisa que você fala, cara, cadê a beleza disso? Cadê a bondade? Eu ouvi uma pessoa falando uma vez que a arte, ela precisa carregar verdade, bondade e beleza. Isso trazendo para o nosso contexto cristão. Então, a arte carrega a verdade, o que é? Cara, por que nós estamos fazendo aquilo que nós falamos anteriormente? A intenção do nosso coração, sabe? Eu tenho uma revelação, isso daqui faz sentido? Será que eu estou tentando reproduzir alguma coisa? Bondade é esse lugar que nós nos colocamos. Porque muitas vezes nós estamos aqui
ministrando, você está dançando, você está tocando uma música, mas além de tocar o coração do Senhor, nós também queremos servir os nossos irmãos. A intenção, né? A intenção que a música foi feita. A gente precisa estar nesse lugar, né? Sim. De que, cara, eu tô aqui, eu não posso simplesmente esquecer que eu tô na igreja e tentar fazer desse lugar o meu lugar secreto, porque vai ser disfuncional, isso é muito pessoal. Então a gente precisa de uma mensagem que seja acessível para as pessoas, né? Estamos conduzindo as pessoas a esse lugar de adoração. E beleza, que é muito importante, que é ser bom, né? Ser legal. Bom de ouvir. E eu acho que tudo que o secular tem feito hoje vai completamente fora esses conceitos, né? A gente não vê, principalmente beleza. Cara, você não enxerga mais beleza nas coisas, sabe? Se você vê uma música que ela é só pra vender, assim, você consegue perceber que é. Às vezes ela é legal de ouvir até. Ela pode ter beleza, mas é só isso, tipo, a intenção dela não vai ser exatamente o que a letra tá falando, ou a letra nem tem algo de valor nela. E bondade, verdade. E a verdade, então, se a letra não tem algo de valor, ou se tem, quem tá não é ministrando, tocando a música, quem tá... Quem gravou, quem vai performar isso, também não tem zero verdade nisso, porque ela não tem nada de... Ela já foi, desde o começo, desde a intenção da bondade da música já tá errada. Já foi, do começo ela já tá errada, do projeto. Sim. Não errada, né, mas... Talvez é pra vender, tá bom, ela é pra vender, mas não vende como algo que é uma revelação de Deus, sabe? Uhum. Como algo que tem uma palavra de Deus. E tem o ponto de que em algum nível, em algum lugar, isso pode alcançar alguém por a pessoa estar realmente precisando de algo, ou buscando algo de Deus, e ali algo naquela música pode ter alcançado. Mas não é o mais normal, né? Sim. Como vocês acham que a gente consegue caminhar na contramão disso? Por exemplo, a dança. Se você for olhar qualquer clipe de música pop hoje, sei lá, que foi lançada nos últimos... Só pela graça. Nos últimos, não preciso nem falar muito, nos últimos 5 anos, assim, cada vez decai mais. Como você acha que a gente consegue, nesse lugar, nesse ambiente de dança, dançar de forma que você realmente está glorificando ao Senhor e não trazer nenhum tipo de mistura, sabe? Realmente ser algo separado pra Deus. Mas nisso você fala como na igreja ou fora da igreja? Na igreja. Na igreja. É porque, querendo ou não, existem referências, né? Por exemplo, você estuda balé em uma escola e ali é o geralzão. Você vai aprender jazz, você vai aprender um balé mais clássico e tudo mais. E como que você consegue transitar nesse lugar de entender o que faz sentido pra você enquanto uma adoradora, uma pessoa que dança pro Senhor? Sim, é muito legal isso, né? Até falando antes, né, sobre vocês estavam citando algumas referências grandes, né, da parte cristã, tipo Hillsong, Dunamis. Na dança a gente não tem muitas referências, né, porque é muito mais difícil você trabalhar com a dança, até acredito, do que com música, porque música ainda é algo assim, mais comum, né, Sim. de se ver, tipo, cantores famosos. Por isso, por mais que também seja um lugar difícil de alcançar, eu acho que ainda a dança é algo mais difícil ainda, principalmente quando se fala aqui no Brasil. Acho que a música ela é difícil pra você se manter, se você for bom, realmente é difícil pra você se manter dentro do ambiente cristão. Acho que a dança talvez até fora, né? Isso. Mesmo fora do ambiente cristão, ela é difícil. Ela é. Em todos os âmbitos, vamos dizer, tipo, tanto você sendo cristão, tanto você não sendo, porque, infelizmente, a dança, a gente sabe que lá fora não é só mulheres que dançam, então a gente sabe que acaba tendo alguns problemas, coisas que acontecem que vão totalmente contra os nossos princípios, e eu, né, como eu estudo em uma escola que faço aula de dança fora, eu vejo muito isso, sabe? Muitas vezes indo totalmente batendo contra a minha fé e contra aquilo que eu acredito. Principalmente porque, normalmente, as pessoas que são mais voltadas pro lado artístico tendem a, por exemplo, ser mais tipo, tudo posso, Sim. entendeu? Liberal, muito liberal. Isso, muito liberal, minha arte, enfim. Então,
nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, e entender aquele versículo que o Diego até falou, não lembro se foi no podcast ou se foi antes, mas que ele falou assim, quer comeis, quer bebeis, faça tudo para a glória do Senhor. Então, realmente, sabe, ser luz no mundo onde você estiver. E na dança, nós temos, né, alguns exemplos. Por exemplo, uma escola que eu me inspiro, que eu amo, é o Balé Magnificat. Ele é uma escola que veio lá dos Estados Unidos, e é uma escola que hoje tem no Brasil também, mas ela foi fundada lá nos Estados Unidos, e é uma dança cristã super técnica. Eles são, assim, bailarinos de verdade, bailarinos, né, do balé clássico mesmo, e eles são, assim, bailarinos excelentes, e eles têm muito essa questão de entregar o excelente pro Senhor. E esse ano eu tive um pouco mais de contato com eles, que eles vieram pro Brasil em uma turnê, e eles, sim, são muito técnicos. Eu até recomendo entrar no Instagram deles e dar uma olhada, que chama Balé Magnificat. E eles são muito técnicos, e eles, com toda a técnica, eles conseguem transmitir a mensagem da palavra de Deus. E eles vieram aqui em Jundiaí, e a gente foi assistir eles e tudo mais, e eles até dançaram a história de Moisés, eles dançaram várias músicas cristãs em inglês, né, e passava a tradução no telão, e era uma forma, assim, que eles usam de evangelizar na dança. Por exemplo, eles são, é uma companhia de cristã missionária. Eles ensaiam na escola deles e eles saem pelo mundo por viagens cristãs missionárias para trazer o evangelho através de missão mesmo, de levar o evangelho através da dança em forma missionária mesmo. Eles vão pelo mundo e tudo mais. E eles vieram aqui no Brasil numa turnê, e eu achei, assim, gente, foi algo, assim, que me impactou muito, sabe? E a gente até fez, a Jéssica, a Evelyn, que é da dança, a gente fez uma aula com eles e foi super legal. E eles têm uma adoração criativa, que é no final, eles vão citando palavras, tipo, por exemplo, medo. E você tem que dançar o medo. Mas logo depois eles vêm com um versículo que quebra aquilo. Seja forte e corajoso. E a gente tem que dançar esse versículo. Então, assim, foi uma experiência muito top. Muito demais. E eles são, assim, referências, né? Porque eles dançam com uma técnica excelente, como aquelas pessoas que não são cristãs, por exemplo. Tem várias companhias famosas aí fora, tipo Royal Ballet, que quem se torna bailarino profissional vai pra Royal Ballet. Tem companhias no Brasil. E, tipo, Balé da Cidade de São Paulo, que é uma companhia muito famosa brasileira. Balé de Curitiba, da cidade de Curitiba, que são companhias de dança que você passa no teste, eles te contratam e você é pago pra dançar. E essa companhia, Balé Magnificat, começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil e você vive da dança através dela. Só que com um missionário, um cristão missionário que vai dançando pelo mundo. Até que as meninas do Brasil, elas foram pro Nordeste após essa turnê que eles fizeram no Brasil junto com a galera dos Estados Unidos. Eles foram pro Nordeste para levar o evangelho através da dança. E eu acho, assim, muito incrível porque eles conseguem ser muito técnicos e transportar a palavra de forma muito clara. É muito clara na dança deles, a expressão. E a expressão é algo que conta muito. Enfim, não sei como eu cheguei nisso, mas trazendo no que o Diego tava falando, na dança, tipo assim, existem vários tipos de dança. Existe balé clássico, existe jazz, existe dança contemporânea, e existe jazz contemporâneo, que é uma mistura, e existe, né, as demais danças, tipo dança de salão, aí existe danças culturais, que a gente vê muito no Brasil, e que isso também tem um peso muito grande no Brasil, de acordo com o lugar que você mora. Sempre você é acostumado a ouvir mais. Tipo, por exemplo, no norte você é acostumado mais a ouvir, tipo, danças que vem do forró. Aí tem danças do norte, tem danças do sul, enfim, e tem as culturas. E, né, a gente sabe que as danças mais famosas do Brasil é funk e samba, né? Infelizmente. Mas faz parte da nossa cultura do Brasil. Então, por exemplo, e se a gente perceber, infelizmente, sempre acaba indo para um lado mais sensual, mais vulgar. Sim. Então, a gente que dança, a gente sempre tem que estar muito atento, porque ainda mais aqui no Brasil, por mais que você esteja dançando um jazz,
por conta do calor, eu acho, brasileiro, sempre vai pender pra um jazz que vai querer apontar pra um lugar que não agrada o coração de Deus. Por exemplo, no meio do jazz, existe o jazz lírico, existe o jazz dance, existe o jazz musical, e existem essas partes do jazz. Aí vamos supor, comecei a fazer jazz, e nessa escola que eu faço é um jazz mais dance. Provavelmente, nessa aula vai ter uma dança que vai te levar para um lugar de pecado, porque vai ser uma dança que vai ser vulgar, que vai ser uma dança sensual. Então, será que isso realmente vale a pena? Eu estar ali naquele lugar? Será que eu não posso aprender outro estilo de dança que não vai me levar para esse lugar de pecado? Porque, assim, a gente sempre incentiva muito as meninas a fazer dança, porque é importante a gente aprimorar a nossa técnica para entregar o melhor para Jesus. Mas a gente também não pode deixar de ter um filtro. Que dança eu vou fazer? Tipo, por exemplo, dancinha do TikTok. Misericórdia, né? A gente não precisa nem falar. Como que você quer dançar pra Jesus, mas você quer fazer uma dancinha do TikTok? Não faz sentido. Uma coisa não bate com a outra, porque o que você vai estar glorificando com a sua dança? Quer comer, quer beber, isso faça tudo para a glória de Deus. Então eu acredito muito nisso. Se eu estou num lugar, numa escola de dança, por mais que eu esteja naquela escola de dança, eu sou filha de Deus, e eles me conhecem como filha de Deus. Então será que eu dançando daquela forma, como eles vão me ver? Eles vão me ver uma pessoa normal como eles, ou eu vou me ver como uma filha de Deus? Então, a gente tem que filtrar muito. Por exemplo, se você quer fazer uma dança jazz, busca uma escola que faz um lyrical jazz, que daí já não é uma dança que vai tanto pro lado sensual, um lado mais vulgar. Então não vai ser um lugar que você vai desagradar o coração de Deus. Procura o balé, porque a gente até fala, né? Você dança de salão, você dança dança de salão. Você dança contemporâneo, você dança contemporâneo. Mas o balé é a base de todas as danças. Então se você dança balé, você consegue dançar todas as danças. Porque o balé é a base de todas elas. Então sempre que eu vou recomendar um balé, porque o balé não vai te levar para um lugar de pecado. É uma dança, assim, eu diria, mais comportada e mais clássica, mais bonita. Então, eu acredito que a gente sempre tem que estar filtrando muito. Tipo, por exemplo, eu tô numa escola de dança, vou começar a fazer aula de dança. O que eu vou procurar? Eu vou procurar uma dança que vai me levar para um lugar de pecado? Porque se me levar uma dança que vai me fazer pecar, vai valer a pena mesmo estar ali naquele lugar? Sabe, você quer trocar a presença de Deus por isso? E a mesma coisa com a música, acredito eu, né? Tipo, por exemplo, eu vou estar ali, tô numa roda, eu vou cantar uma música que talvez não agrade o coração de Deus, só porque o ritmo dela é legal e eu gosto de fazer, sei lá, aquele acorde, que é o que vocês falam, né? Não entendo muito. Mas, enfim. E a mesma coisa, tipo, por exemplo, os passos do balé, é que eu não vou falar os passos, porque vocês não vão entender, né? Mas não são passos que vão me levar para um lugar de pecado, porque não são passos que me levam a ser vulgar, que me levam a sensualizar. Agora, por exemplo, se eu tô dançando um fit dance, se eu tô dançando na academia, né? Tem aquelas aulas de academia. Eu vou fazer um fit dance na academia? Certeza. Qual que é a música que toca na academia? Como que é a forma que dança na academia? Vamos fazer o jazz? Mas o jazz de lá não é um jazz muito legal. Vai me levar para um lugar de porcada. Então por que você vai passar por isso, sabe? Onde está o seu coração? Você quer agradar os homens ou você quer agradar a Deus? Eu prefiro agradar a Deus. Então escolha, sabe, fazer algo que vai te levar a agradar a Deus. E no meio da dança é muito fácil a gente pender pro outro lado. Porque assim, quem ama dança, é algo assim muito apaixonante. E, por exemplo, eu amo dançar. Então, a tentação de dançar alguma coisa que não agrada a Deus, com certeza uma hora vai vir. Só que, tipo, por exemplo, eu até falo, né, não fuja do pecado, fuja daquilo que te leva ao pecado. Então, se você sabe que fazer aquela aula de dança pode te levar a fazer uma dança não tão legal, por que você vai estar lá, sabe? Então, acho que... Porque não tem por que ir até o limite, né? Exato. Não teste chegar até o limite. Fique mais atrás, entendeu? Não sei se fez sentido. Muito sentido. Como você acha, Virtu, na questão musical da coisa? Como que a gente consegue... Sendo bem sincero, eu não lembro mais da pergunta. Não, eu ia fazer de novo. Eu acho que a gente tem muita referência, muita coisa de fora. E é aquilo que a gente tava falando, existem muitas técnicas. Então, cara, você tem rock, você tem pop, que é... A maioria das coisas que a gente toca hoje tá meio que nessa vertente, né? Que a galera tentou criar ali um worship, que beleza, eu acho que
pode ser... Tem uma cara, né? É um novo estilo musical, mas sem entrar muito nesse mérito. Como que você consegue estudar coisas técnicas que não vão te levar para esse lado, sabe? De talvez estar super valorizando aquilo que é de fora e misturando isso com a sua adoração. Assim, eu não estudei música mesmo, mas, por exemplo, uma escala musical, né? Tipo, as notas que você faz na guitarra, por exemplo, um solo é algo como uma escala. Você pode estudar a escala em si, tipo, a teoria de como fazer, sem você ter que tocar uma música do mundo. Você pode estudar sem ter que tocar e aprender a aplicar isso num solo, numa música, num momento de espontâneo. Você pode aprender a estudar toda a teoria da música sem ter que passar pelas músicas do mundo. O ritmo, por exemplo, para bateria, já fica mais... É mais difícil você não deixar característico de uma música que não é cristã, porque a bateria, ela põe todo o ritmo na música. Então, por exemplo, se uma bateria começar a tocar sei lá, um samba, um forró, a rocha, você vai perceber que é isso, sabe? Tipo, na bateria é muito característico. Mas não necessariamente você tá tocando uma música específica que uma música feita, tipo, no mundo, sabe? Então, tem como você estudar sem passar por isso. Agora, tem coisas que são muito bem aplicadas, que as pessoas misturam muita da teoria em algumas músicas que não são cristãs. Você pode estudar isso, mas não quer dizer que você precise ficar escutando, que você precise aplicar exatamente a mesma coisa na igreja, em um espontâneo. Assim, as notas são limitadas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, e os sustenidos no meio, mas elas são limitadas. Então tem coisas que vão lembrar, vão ser semelhantes, vão ser parecidas. Mas você não necessariamente, ainda mais hoje em dia que a gente tem músicas cristãs de vários e vários ritmos, você não precisa passar... Se você não quer seguir profissionalmente, eu digo, né? Se você, por exemplo, eu sou ministro, eu não trabalho com nada de música, não estudo, eu ministro na igreja. Eu não preciso passar por isso para aprender a como usar essas coisas. Eu não preciso consumir músicas que não são cristãs. Indo nesse sentido de trabalhar com a arte, o cristão viver da arte. Yasmin, hoje você trabalha com dança, né? Como que foi o processo? Como que foi para você entender que agradava a Deus você trabalhar com isso? Porque é o que a gente estava falando, né? É muito complicado para o cristão no mundo contemporâneo trabalhar com a arte, porque é tudo muito liberal, é tudo o que vende, é tudo para um lado mais... Entendemos, né? Sim. Como você lidou? Como é que foi a instrução de Deus pra você? Então, eu acho que dar aula é um pouquinho diferente de dançar. Porque, por exemplo, dançar... por exemplo, eu danço numa escola de dança. Eu tô debaixo de um professor, de uma professora, e eles que escolhem a música que eu vou dançar, eles que escolhem o que eu vou fazer ali. Então, eu acho que é filtrar... por exemplo, a linha daquela escola, sabe? Por exemplo, que músicas o professor costuma colocar? Qual é o tipo de dança que ele costuma dar, sabe? Procura ver vídeos, procura entender melhor, porque pra ver se realmente aquilo bate com o que você procura, sabe? Se não vai desagradar o coração de Deus. Agora, no quesito, né, que eu trabalho com a dança e tudo mais, faz muito pouco tempo, né? Como eu tava te falando, vou contar aqui agora um pouquinho. Eu sempre fiz aula de dança, eu fiz um pouquinho quando eu era criança, eu tinha por volta de uns 3, 4 anos, e eu fiz por um tempo, não lembro quanto tempo eu fiz, porque faz muito tempo, mas aí eu tive que sair por condições financeiras na época, e depois eu me converti com 9 anos, meu pai e minha mãe... Só minha mãe era convertida, meu pai ainda, por enquanto, não é. Então, mas no começo tinha muita dificuldade, porque ele não deixava, sabe? Tanto eu vim pra igreja, porque eu vim de uma família católica, não protestante, mas daquelas que, sabe, não gostava muito que saísse da igreja. Então foi um pouco difícil, mas graças a Deus, com o tempo meu pai deixou, e eu comecei a vir aqui na igreja, e eu falo que o que foi o divisor de águas na minha vida foi o ministério de dança, porque eu vim pra igreja, eu tinha...
11 para 12 anos, e onde eu aprendi a orar, jejuar, ler a Bíblia, foi através do Ministério de Dança, porque eu comecei a frequentar o Ministério, eu tinha 12 anos, e não era simplesmente, né, desde cedo eu aprendi, que não era simplesmente ministrar, eu tinha que ler a Bíblia na minha casa, eu tinha que orar, eu tinha que jejuar, e como, né, eu sempre aprendi também, não tem como a gente viver no púlpito aquele que a gente não vive na nossa casa. Então, isso desde cedo ficou muito forte no meu coração. E foi ali, né, que tudo começou, nos juniores. E então, desde então, eu sempre dancei, né, que eu comecei a dançar aqui na igreja, me apaixonei e quis fazer aula fora também. Então, eu sempre fiz aula fora, mas graças a Deus, nas escolas que eu passei, eu nunca tive, assim, nenhum problema com danças que me levavam para o lugar fora da vontade de Deus, sabe? Então, com isso eu nunca tive nenhum problema. Mas nesses últimos tempos, eu sempre quis trabalhar com dança. Mas não é tão fácil assim, né, gente? Trabalhar com dança, você tem que ter um DRT ou ter uma faculdade. Dança é DRT também? É DRT também. Eu achava que era só pra teatro. É que meio que vai pra mesma ramificação, né? Sim, é um DRT também, que te certifica como uma bailarina ou como uma dançarina. Que tem diferença. Quando você tem um DRT de dançarina, você pode dar só aula, tipo... Pode dar qualquer aula. Por exemplo, dança de salão, contemporânea, mas se você tem o DRT de bailarina, você está habilitada a dar aula de balé. E daí, e todas as outras danças. E eu sempre quis, né, trabalhar com dança, mas por conta da minha idade, eu nunca consegui. Eu tive que esperar um pouquinho, então eu fui pra área administrativa, né, que eu amei, só que não, eu detestei, não era pra mim, que eu sempre desde pequena fui muito agitada, né, então ficar ali sentada na frente do computador nunca foi minha praia, né, e eu trabalhei numa empresa que se chama Bemarco, foi uma empresa, assim, muito boa, o pessoal era muito legal, e eu trabalhava no fiscal. Amava, não amava não, gente. É por isso que você conquistou o Jackson. Coitado, ele ama falar disso. Aí quando ele fala de uau, que legal, meu bem. Eu não gosto. Assim, mas eu não era chato. Era chato, vai. Mas assim, não era um peso, mas não era algo assim, nada a ver, né? Dança, área do departamento fiscal, sim, nada a ver, né? E eu sempre fui muito agitada, muito falante, então, tipo, você não podia nem cantarolar, que o pessoal já olhava assim, meu Deus, não é pra mim, eu já começava a mexer meu pé, né? Tipo, não quero ficar parada. Então, era muito difícil pra mim. Aí, enfim, eu fiquei lá um tempo, e daí eu fazia aula numa escola, aqui em Itupeva, e eles me chamaram pra substituir algumas aulas, então sempre que a professora faltava e tudo mais, eu substituía a aula, então foi aí que foi tendo o meu primeiro contato como professora de balé. Aí começou a ter o balé da igreja, e daí eu recebi o convite de estar cuidando das pequenininhas, né, ensinar elas balé desde cedo na igreja, ensinar a importância da gente aprender a dançar, de dançar pro Senhor, que é bem assim, sabe? A gente tá aqui fazendo aula de balé, mas é pra Jesus, a gente tem que ensinar pra elas desde pequenininhas. Aí, e depois, orando, né, sempre orando lá na Bemarco, quando eu chegava lá, tinha um banheirinho que ficava bem escondido, já entrava e orava, Senhor, eu estou aqui, me ajude a fazer um bom trabalho, mas eu não quero ficar aqui, Senhor, então já vai me preparando um bom trabalho. E todo dia antes de eu trabalhar, eu ia lá orar. E pra mim isso é muito significativo, porque tinha dias que eu chegava assim, Senhor, eu não quero. E era pela graça do Senhor que eu conseguia trabalhar mesmo. E depois de um tempo, gente, eu amo a Jéssica Fernanda, ela foi, assim, uma grande influência na minha vida. Eu falo que, graças ao Senhor, eu tive grandes mulheres de Deus que eu pude olhar, sabe, e me inspirar verdadeiramente. Que é a Jéssica Fernanda, a Letícia, casada com o Iago, teve a Lohana, que ela foi a minha primeira líder no ministério. Assim, graças a Deus, eu tive grandes mulheres de Deus que me ensinaram, que me inspiraram e que me apontaram um caminho, e que eu louvo o Senhor pela vida delas. E a Fer, ela é muito aquela líder que, tipo assim, se ela vai fazer uma aula, ela chama todo mundo. Se ela vai fazer um workshop, ela chama a gente. Se vai, tipo, por exemplo, uma vez dançar em Jundiaí, ali na rua pra evangelizar, ela chama. E eu, tipo assim, eu morria de vergonha, eu sempre tive muita vergonha
vergonha, mas eu ia. Então sempre que ela me chamava, eu falava, eu vou. Se meu pai e minha mãe deixassem, eu tava lá. Então eu sempre gostei de aprender muito com ela, com as meninas. E eu louvo o Senhor pela vida dela, porque ela que me deu muitas oportunidades nessa área, sabe? Ela sempre me incentivou bastante, então assim, eu tenho muita gratidão. Louvo o Senhor pela vida da Jéssica, porque ela é realmente assim, uma líder que não só ela dança, mas ela leva a gente a aprender a dança e a dançar também, sabe? Ela nos incentiva muito, então eu aprendi muito isso com ela. E aí, graças a Deus, agora eu tô trabalhando com ela me passou algumas aulas dela, porque ela já tava pretendendo engravidar esse ano, e ela só não sabia que ia ser tão rápido. Mas aí agora que a gatinha tá a caminho, ela me passou algumas aulas pra estar ajudando ela. E algumas aulas ela me passou, e algumas aulas eu tô substituindo ela. E agora que eu tô tendo mais esse contato como professora. E assim, tem sido muito bom trabalhar com o que eu amo, até que eu falo que é um testemunho que eu vivi, né? Porque nesse começo desse ano, eu não queria, assim, de jeito nenhum, trabalhar mais onde eu tava, porque eu não tava feliz, não tava tendo tempo com as minha família e tudo mais. E pra mim sempre foi muito importante, porque como final de semana é igreja, eu prezo muito em estar com os meus pais, sabe? Porque eles acabam sentindo falta. E família é o nosso primeiro ministério. Então, eu acredito que a gente tem que ter um tempo com a nossa família, né? Eu acho que você, jovem, não pode só ficar dando rolê. Você precisa ter um tempo de qualidade com a sua família também. Olha aí, pega essa. Porque família é importante. Amigo é importante, mas família é mais ainda. Então, eu sempre prezei muito por isso. E eu não tava conseguindo ajudar muito a minha mãe em casa. Ela também chegava tarde. Eu não tava, assim, conseguindo também fazer muito bem as coisas do meu técnico. Não tava assim, uma correria, uma loucura, sabe? Porque era 1000 coisas e eu trabalhava até muito tarde. E fora que eu também não me identificava com o que eu fazia. Então eu orando. Aí a Fer já tinha conversado comigo, que a partir de agosto eu ia começar a ajudar ela, que ela já me passaria algumas aulas, mas que provavelmente a partir de agosto ou um pouquinho antes das férias eu já ia começar a trabalhar com ela. E nisso, né, eu trabalhando na Bemarco, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. No começo de maio, eu orando, né, assim, Deus, eu não tô feliz, né, não tem sido bom. E eu orando. Aí, não sei, eu senti que era o momento de eu sair da Bemarco. Não importava, mas eu senti no meu coração e eu tava com muita paz no meu coração, que tudo bem se eu ficasse uns meses sem salário, sem receber, eu tava disposta a pagar esse preço pra que eu ficasse bem. E daí eu orei, orei, e eu falei assim, não, Deus, é isso. E eu fui falar com a minha chefe, né, que eu não queria trabalhar mais. Só que nisso eu ia ficar uns 2, 3 meses 3, 4 meses sem receber nada. Sem salário e tudo mais, né. Eu até conversei com os meus pais e eles falaram assim, você tem certeza? Eu falei assim, tenho. Mas você tá disposta a pagar esse preço? Eu falei assim, eu tô. E eles falaram assim, então amém. Eu conversei com os meus pais antes, claro, e eles falaram que tudo bem, desde que eu estivesse disposta a pagar o preço. Eu falei assim, então tá bom. Aí eu fui falar com a minha chefe, né, eu lembro que nesse dia eu orei muito naquele quartinho que eu falava que é o meu quartinho de oração, e assim que eu falei com ela falou assim, você tem certeza e tudo mais? Eu falei assim, não, eu tenho, tô sentindo isso muito forte no meu coração. Compartilhei com ela, né, que eu já tava falando com Deus a respeito disso, porque ela também é cristã. E assim que eu saí daquela sala, a Fer me mandou mensagem. Yas, não teria como você começar um pouco antes de trabalhar comigo? Aí eu falei assim, ai, glória a Deus. Aí eu já comecei a chorar. Eu falei assim, sim, Fer, claro, né? E assim, eu creio que foi muito o Senhor mesmo, sabe? E eu tô muito feliz. Foi um desafio, né? Porque assim, por mais que eu esteja fazendo algo que eu goste, é um trabalho. E eu nunca trabalhei com tanta criança e dando aula de dança, né? Então, assim, tem sido um desafio, eu tenho aprendido muito, a Fer tem me ajudado muito, tem, assim, realmente me colocando num lugar de aprendizado e tem sido muito bom. Mas, assim, falando sobre o que você estava perguntando, é mais fácil lidar com você dar aula do que você dançar. Porque quando eu dou aula, quem comanda a aula sou eu. Então, por exemplo, por mais que às vezes as crianças querem, ai tia, coloca uma música e a música não é cristã. Tem como eu parar, olhar a letra, ver o que fala a música. Aí normalmente eu coloco música de desenho, né, que elas gostam, que é música de desenho infantil, de menina, de princesa. Então assim, graças a Deus é mais fácil fazer daquele ambiente
um ambiente que agrada o Senhor, entendeu? Porque não vai contra a minha fé, porque quem conduz aquela aula sou eu, diferente de quando você vai fazer uma aula, e quando você faz uma aula, você tá debaixo daquele professor que tá dentro daquela sala, mas quando você dá aula, por mais que as crianças, né, às vezes pedem uma música, a gente tem que, né, porque a criança tem que gostar da aula pra ela continuar fazendo a aula, então por mais que às vezes a gente coloque uma música ali que não é cristã, a gente pode analisar a letra, a gente pode procurar uma música, tipo música infantil, que fala sobre se divertir, essas coisas, brincar, então assim, não tem tanto esse risco, sabe, de ir na... Consegue ser mais seletivo, né? Consegue ser mais selecionar seletivo, um pouquinho mais. Consegue analisar as músicas, consegue, assim, parar. Então, eu falei, acaba tendo que colocar, infelizmente, umas músicas que não são cristãs, porque o público não é cristão. Então, tipo, se eu não colocar... eles não vão gostar, entendeu? E ninguém vai fazer minha aula. Mas eu tô orando pra que um dia isso mude, né? Pra que através... Tipo, por exemplo, a gente tinha um aquecimento que a gente fazia com uma música que é de uma cantora americana, que é bem famosa. Sempre tem as músicas dela no Instagram. Não sei se vocês sabem o nome. Eu acho que é Therion. Não sei falar o nome em inglês, eu não sou boa com isso. Mas enfim. É isso aí. Finge que a gente e é uma música cristã em inglês. E tipo, dá pra gente usar na aula, que tem o ritmo encaixadinho, dá para as crianças dançarem e ela é cristã. Então, assim, é o trabalho de sondar a letra mesmo, ver. Mas, tipo assim, não tem essa dificuldade de, tipo, meu Deus, e agora? Socorro. Não. É mais fácil de lidar. Trazendo agora a caixinha de perguntas lá do Instagram. A Cris Costa trouxe para nós a pergunta: como lidar com a parte técnica e espiritual ao mesmo tempo durante a ministração? Como eu vejo, né, que quanto mais tranquilidade você tem para tocar, ou seja, quanto mais você praticou, você ensaiou, quanto mais você estudou de alguma forma aquilo que você vai ministrar, você vai ter mais liberdade durante o culto. Você não vai precisar ficar pensando ou se atentando, por exemplo, pra gente que toca uma cifra, preso naquilo, sem conseguir não ministrar, porque você consegue ministrar fazendo isso, mas não conseguir sentir aquela liberdade de ministrar, sabe? Então, quanto mais você se preparar pro culto, porque a gente recebe, né? Apesar de às vezes fugir um pouco, a gente recebe como chama? As músicas que a gente vai ministrar, o repertório, o setlist das músicas. Então, pelo menos aquelas a gente sabe que a gente vai ministrar. Pode ser que o pastor peça uma, ou depois da palavra tem a da ministração, que não dá pra gente ter certeza de qual vai ser, nem sempre os ministradores já sabem, tem uma ou avisam antes, né? Então, mas quanto mais prática você tiver, acho que prática e preparação. Acho que seria isso, não tem muito como fugir disso, eu acho. Nossa, isso faz muito sentido, porque a gente fala algo assim parecido também nos ensaios da dança. Tipo, por exemplo, quanto mais a gente tiver com aquilo decorado na nossa cabeça, mais fácil vai ser de fluir naquilo. Então a gente não vai ter que se preocupar, tipo, meu Deus, e se eu errar esse passo, e agora? Todo mundo vai ficar perdido. Não, porque todo mundo sabe. Então na hora de realmente, tipo, dançar com verdade, de dar tudo ali, de realmente se entregar ao Senhor, vai ser muito mais fácil, porque a gente já sabe. Eu acho que é a mesma coisa, né? Tipo, por exemplo, você tá cantando, você já sabe o que vai vir depois. Então, você tem liberdade de realmente ministrar aquilo, assim, despreocupado, entendeu? Tipo, vem Senhor, faça como o Senhor quiser, porque a gente já fez o possível, a gente já ensaiou, já deixou tudo certinho, montadinho, o possível a gente já fez, agora o sobrenatural, o impossível, o Senhor vem e faz. Eu acho que da música também tem a questão de você não executar bem durante, você pode tirar a atenção de alguém, principalmente de quem também toca. Sim. Ou canta, tipo, você desafinar, ou você errar a letra, ou você tocar uma nota errada, ou sei lá, fazer alguma coisa assim, você pode tirar a atenção de alguém que tá no culto. Então, você também tem essa responsabilidade. Não quer dizer que, tipo, você não pode usar uma cifra, ou que, né, o que eu falei antes, você não pode prestar atenção em determinados momentos da música, mas não é bom pra você mesmo que tá ministrando que você ministre com insegurança, né?
Por exemplo, uma música que tem no momento do solo da guitarra. A guitarra tem que prestar atenção no que ela tá fazendo. Um solo de baixo, alguma coisa no violão, no piano. Tem que prestar atenção naquilo que você tá fazendo. Mas não quer dizer que você não está ministrando. É a prática, é o ensaio, a preparação. Sim. E até a dança, porque, por exemplo, né, normalmente, se uma pessoa tá conduzindo à frente, que a gente também tem isso na dança, a gente combinou, né, ensaiou, seguiu a direção lá certinho, acaba errando, as de trás acabam ficando perdidas. Aí, às vezes, ao invés de ser algo com liberdade, isso faz a gente até perder a sensibilidade e a voz de Deus, porque todo mundo se olha assim e fala, gente, não, é misericórdia, até se ela erra junto, né? Mas não deixa se perder aquilo que Deus tá fazendo, e às vezes por errar acaba até perdendo aquilo que Deus tá fazendo. A gente tem isso também, né? Se o dirigente, a pessoa que tá, o dirigente ou a pessoa que tá cantando for pra um lugar que não era pra onde a gente tava esperando, vai atrás, tipo assim, a letra manda ali nos instrumentos, né? Uma começa a fazer um passo pra cá e a outra continua, e quem tá vendo vai falar, mas é unidade, né? Tem que estar junto. Exato. Nossa, exatamente, era isso que eu ia falar, sobre unidade. Eu acho que chega um momento que você tem tanto entrosamento com a equipe ali, com a escala, que a unidade faz vocês caminharem juntos. Sim. Então, eu tô fazendo uma coisa aqui que não era o planejado, mas o senhor pediu pra eu fazer, então vamos todo mundo. Sim. Ou fulano errou, beleza, repete mais uma vez, faz de novo, não tem problema. Mas esse senso de unidade, e eu acho que quanto mais unido a gente tá, né, ali, tanto ministério de louvor e dança, eu acho que fica muito mais fácil de fluir. É muito mais confortável, é natural, né? Você não precisa forçar. A gente tem os sinais, né, que o dirigente dá e tal, tipo, a música vai seguir, a música vai ficar mais calma, vai acabar, vai trocar de música. Tem os sinais, mas às vezes... E tem aquele microfone de comunicação que a gente fala só com quem tá de fone, né? Então, por exemplo, às vezes eu fico com o microfone e só que não sai nada, assim, pra quem tá ouvindo. É justamente porque é pra se comunicar com os músicos, né? E aí, dependendo de quem tipo, por exemplo, a Mônica, o Biel, eu já ministro muito tempo com eles. Então, apesar de eles não terem dado o sinal ainda, eu já imagino pra onde eles vão. E é justamente isso de entrosamento. Sim. E até talvez no momento em que um instrumento se destaca mais, né? Sim. Tipo, aí a gente tá em um momento de muita presença de Deus, e aí você fala assim, cara... Por exemplo, aqueles momentos de bateria, né? Tipo, deixa só a bateria. Se eu cantar qualquer coisa agora, eu vou estragar. Então é um momento ali que vem de fato uma graça do Senhor sobre alguém ali, e a pessoa vai e faz um espontâneo e tal. Então, estar sensível, né, fazer com que a ministração se torne profética, eu acho que os instrumentos, eles têm uma capacidade incrível de se tornar profético. Sim. Porque você ser ousado o suficiente para entender, cara, o Senhor tá fazendo alguma coisa aqui. E naquele momento você ouve de fato algo do Senhor, sabe? Já aconteceu pra você alguma experiência? Já. Não, de ouvir algo específico? Não, eu ia falar de um momento... Ou de entender, assim, ter um entendimento. Sim, eu acho que foi antes do acampamento de carnaval, se eu não me engano. Eu acho que era a Jennifer que tava ministrando. Eu lembro da Jenny e do João que tava no teclado. E aí, tipo, a música acalmou, assim, ela parou de cantar e ele começou a fazer um riff, assim... E ele começou a ir, e os instrumentos começaram a vir junto com ele, tipo assim, algo que não tinha na música. Sim. Era um espontâneo, era uma coisa muito simples, assim, não era nada extremamente elaborado no piano, assim, mas tipo, ficou muito bom, bonito de ouvir, e foi mudando o ambiente, assim, e todos os instrumentos começaram a vir com ele, e aí as pessoas, tipo, lembro que eu tava na mesa de som, e aí as pessoas no culto... Elas começaram, tipo, você vê levantando a mão, e aí alguns levantando, alguns ajoelhando, tipo, sem ninguém falar nada, assim. E aí todo mundo começou a vir, e aí a Moni subiu, pegou o microfone, deu uma direção, e, tipo, gente, não fiquem indiferentes, faz alguma coisa, porque literalmente mudou o ambiente. E o que eu senti naquele dia, e depois eu até falei com o João, foi, tipo assim, uma necessidade de Deus. Tipo assim, eu preciso, literalmente eu preciso de Deus. E aí foi isso. E ele falou, cara, era tipo assim, era mais ou menos esse o meu sentimento. Tipo assim, esse anseio, sabe? De você não saber o que fazer porque você precisa, você quer atrair, você quer a presença de Deus. Uau. Muito forte. Meu Deus. Seguindo com a caixinha de perguntas, o Matias mandou pra gente o que vocês acham sobre a idolatria em cima dos artistas no meio cristão.
Não, Bom, podem responder. Quer responder ou eu? Não, pode falar. Vocês estão fugindo de polêmica? Não, porque assim, é que pra mim idolatria é pecado, independente de como que for. Pra mim idolatria também. Não tem que ter. Tipo, nem não com faz sentido, não sim. tem como, entendeu? Tipo, por exemplo, pode te levar até pra um lugar de vaidade, né? De querer ser como aquela pessoa e o seu motivo pra estar aqui no púlpito é fazer igual ela. Eu tenho até um outro comentário. É você adorar não a Deus, mas você adorar o momento de adoração. Sim. Exato. Você gostar do que você sente no momento de adoração. Mas não quer dizer que você tá adorando a Deus. Exatamente. Boa. Eu acho que isso é muito desafiador, porque o ser humano, ele gosta, né? De tudo aquilo que é sensorial. Sim. Então a gente gosta de ver coisas legais, a gente recebe estímulos ali na tela o tempo inteiro. Estímulo um atrás do outro, então ouvindo coisas também da mesma forma. E eu acho que isso entra muito na questão da ambiência, né? Então, tipo, um ambiente de adoração, ele pode ser facilmente... E assim, mesmo que não seja um ambiente de adoração como a gente tá acostumado na igreja, a música, ela consegue mexer com os seus sentimentos, com a sua alma. A música mexe. Uma boa sequência de notas, um solo, alguma coisa assim, tipo, você não precisa ser algo que foi feito por um cristão e nem tá no momento de adoração. Sim. A música, ela pode mudar todo o seu sentimento, né? Tem até, tipo, terapias que são mais... Esqueci o termo, mas, tipo... terapias que são mais... Sensoriais. Eu ia falar outra palavra, velho. Alternativas. Que são, tipo... musicoterapia. Tem isso de dança também. Sim, então, isso que realmente vai mexer ali com você. Exato. E o desafio que eu falo é a gente ter discernimento de entender que o Senhor realmente está se movendo naquele ambiente e que a gente não está sendo só, vou usar esse termo, mas não tem outro, emocionado. Sim. Exatamente. Porque é muito fácil você abaixar a luz ali, você ouvir uma música boa e você sair do culto e você falar, cara... É uma coisa que acho que é importante. Você lembrar que no momento de adoração, você está cultuando. Total. Você não está sendo cultuado. Sim. Não é para aquilo que você tá preocupado em sentir, ou com o que você gosta de sentir, ou com o que você tá... Não sei, qualquer coisa assim, com o que você gosta de ouvir, não tem a ver com isso. Você está cultuando. Tipo, se a gente for pegar o que era cultuar a Deus antigamente, tinha a ver com sacrifício, com entrega, com pagar um preço, com fazer Deus do centro e você não se distrair daquilo. Sim. Então, foge completamente disso que a gente tá falando, de se perder nesse momento de adoração. É literalmente o oposto. Sim. Porque se você se perde no momento de adoração, você tá preocupado com o que você sente, o que você gosta, o que você quer, se era o que você tava esperando. Porque eu já ouvi, por exemplo, eu não achei o culto tão bom. Tipo, o culto foi meio estranho hoje, ou qualquer comentário do tipo, o culto não é pra você. Sim. Então, se o culto foi estranho, você não cultuou a Deus direito, sabe? Sim. Sim, exatamente. Até quando, por exemplo, agora, né, a gente ministra mais juntas, né? Não sei se vocês perceberam isso. Mas porque a gente percebeu a importância de fazer juntas, de unidade. Porque a gente não tá subindo num púlpito pra dançar e ter um sentimento. Mas a gente tá sendo transportadoras daquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa que tá ali, na vida da igreja. Então, por exemplo, é muito fácil, por exemplo, nós que dançamos, querer subir e dançar sozinha. Claro, às vezes a pessoa teve uma direção de Deus, ou a gente deixa assim, bem em liberdade, sabe? Tipo, por exemplo, já aconteceu de meninas não querer subir, daí só uma ter que subir, entendeu? Tipo, pessoas que ministram, novas, e a gente não vai obrigar. Mas a gente sempre preza muito em nós dançarmos juntas, em unidade, para que a gente não caia nesse lugar. Tipo, por exemplo, eu vou subir lá em cima pra mim dançar, pra mim ter o meu momento. Mas espera, não é pra você dançar pra você, porque isso você vive na sua casa, adorando a Deus, até na sua casa, né? Você é uma dança de adorar o Senhor. Não é pra você fazer aquilo pra ser legal, pra ser uma dança muito gostosa e tudo mais. Mas,
a sua dança precisa adorar o Senhor. A gente precisa estar juntas em unidade, adorando o Senhor, entregando uma adoração verdadeira ao Senhor. E o que isso vai impactar na igreja que vai estar ali vendo a gente ministrar, entendeu? Então isso faz muito sentido. No louvor também tem isso, né? De que tem músicas que são muito legais de tocar, mas elas não são congregacionais, né? Tipo, sim. Não é uma música pra você... Ou pra você usar num culto. Ela é cristã, ela é boa de ouvir, talvez boa no seu TSD, mas não é congregacional, não é pra usar num culto. A não ser no momento de ministração, num momento específico, né? Que tem uma palavra voltada pra aquilo. Acho que a gente, enquanto Ministério de Louvor, pelo menos eu vou muito na linha do que é cristocêntrico, sabe? Sim. Tem muita dificuldade de tentar encaixar uma música num setlist ali que é uma música boa, igual o Victor falou, é uma música legal, mas que, cara, não tá sendo uma mensagem direta pro Senhor, sabe? Não tá sendo uma mensagem que vai direto pra adoração, exaltação a quem o Senhor é, que declara atributos de Deus. E eu acho isso muito legal aqui na nossa igreja, porque a gente tem um cuidado muito grande Sim. com tudo aquilo que a gente toca aqui em cima. E aí tem muita gente que manda assim, nossa, olha essa música, toca aí, manda pra Mônica. Por que vocês não tocam tal música? Manda pro Biel, vocês não vai tocar Tu És? Por que não toca Tu És? E essa música e muitas outras passam por um crivo de aprovação e é levado em xeque muitas coisas, se faz sentido com a teologia da igreja, se é coerente com aquilo que a gente acredita. Sim. E na maioria das vezes, essas músicas que elas são acompanhadas de um hype muito grande, elas são passageiras. Elas vêm, elas vão, a gente ouve muito por um tempo, canta muito por um tempo, depois a gente enjoa e já não ouve mais. E eu acho que o simples tem muito mais poder em relação a isso. Por exemplo, uma música que eu amo, que é Porque Ele Vive. Toda vez que eu canto essa música, eu não sei, é uma coisa diferente pra mim. É uma música que é muito especial pra mim. E é uma música que foi escrita há não sei quantos mil anos atrás. Sim. Super antiga, que eu cantava em uma igreja tradicional quando era criança. Sim. Então, a gente tem esse zelo e esse cuidado, eu acho muito importante. Sim. Seguindo com a caixinha de perguntas, a Vitória Reis mandou: qual foi o momento mais marcante pra vocês enquanto vocês ministravam? Nossa, é difícil. Peraí. O Victor que já tem uns 20 anos de... Não, 20 não, louco. Nossa, essa eu vou ter que pensar. Peraí, eu vou ter que lembrar. O mais marcante... Nossa, é difícil. Quer que mude a pergunta? Não, assim, ó, eu acho que... É que eu não vou lembrar exatamente quando foi. Talvez em um retiro, em um acampamento. É que, tipo, é muito evento. Eu não sei se foi retiro, acampamento, conferência, o que foi. Mas é, tipo, o momento... Pra mim, é o momento que você não consegue mais ministrar. Tipo, que você já tem que largar, porque você tá ali ou chorando, ou você não aguenta, você tem que ajoelhar. Tipo, eu acho que esses são... Eu sei que não era a resposta que tava esperando, mas... Acho que esses são os momentos assim, porque você realmente tá entregue ali. Tipo, você entregou tudo a ponto de Deus falar assim, não precisa mais ministrar. Pode largar sem instrumento. A gente fala no Ministério de Louvor que quando um culto é bom, é quando a gente não precisa fazer mais nada. É o objetivo, né? A igreja não precisa da gente pra adorar. Teve um culto recente que foi quando o Biel trouxe a primeira parte daquela palavra discernindo ambientes espirituais. Não sei se vocês estavam. Que... Mano, tinha muita presença de Deus, assim, e a gente tentou acabar o culto, e a galera começou a cantar, e só ficou um violãozinho, e, tipo, todo mundo começou a deitar no chão, ajoelhar, fazer alguma coisa. Eu lembro que o Biel usou esse termo de responder de alguma forma aquilo que o Senhor estava fazendo, se expressar de alguma forma, e foi um momento que, assim, a gente só aproveitou, só desfrutou da presença de Deus. Então, acho que quando... Vai muito na disso que o Victor tá falando. Quando a gente não... precisa mais fazer alguma coisa, sabe? Sim. E a gente faz muito sentido também. Assim, tem muitas ministrações que me marcaram. Tipo, por exemplo, a do Fly, no acampamento de carnaval. Foi em 2020. Me marcou demais aquela ministração. Tipo, pra mim foi muito sobrenatural. Tipo,
a gente sentia que ali não era só a gente que estava dançando, que era como se anjos estivessem ali dançando com a gente também. E foi como o Virto falou, tipo, a gente desceu, eu não queria nem dançar mais, eu só queria ficar lá jogada aos pés de Jesus. Teve a do Fly, teve também a do acampamento do ano retrasado, que a gente dançou as das lamparinas. Uhum. Me marcou muito também. E eu gosto muito quando a gente ministra juntas, tipo, não separadas, quando é todo mundo ministrando juntas. Isso sempre me marca muito, porque parece que realmente nós estamos ali juntas, realmente na mesma direção, que o Senhor tá ali nos guiando. Tipo assim, eu não tenho dúvidas quando a gente tá ministrando juntas, em algum momento assim específico, que o Senhor tá ali nos direcionando. Parece que é realmente todas tendo aquela mesma percepção do ambiente espiritual que está acontecendo ali naquele momento. Então, teve essa ministração. Pra mim é sempre quando a gente ministra juntas. Sempre, 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 sempre. Teve uma vez também que a gente ministrou com as bandeiras dos países. Eu falo que o Ministério de Dança é um ministério profético, então acredito que quando a gente está juntos em unidade é quando realmente o profético é liberado sobre nós. Você falou de apresentações específicas, né? Tipo, em eventos, assim, Isso. Coisas que vocês fazem, geralmente algo que é fora ali do que acontece no momento do culto. Sim. Como que vocês fazem essas apresentações? Como que vem, assim, eu gostei dessa música e o senhor falou alguma coisa e em cima disso vocês montam uma coreografia? Como que rola, assim? Isso é normalmente quando tem um evento na igreja, né? Como você falou. E a gente sempre espera alguma direção do pastor pra fazer realmente debaixo daquilo, da direção da igreja mesmo. A gente ora. Já aconteceu de muitas vezes bater com aquilo que a gente já tava orando e o Senhor já tinha falado com a gente. Muitas vezes a gente esperou uma direção, mas a gente sempre ora, busca uma canção que vai levar aquilo que o Senhor quer fazer naquele acampamento, naquele retiro. E quando nós, aí entra os processos coreográficos, quando nós vamos fazer uma ministração específica para um evento, já é uma ministração todas juntas, de uma coreografia mesmo grande, extensa, diferente de culto, que no culto tem os espontâneos. Então, normalmente é alguém guiando um espontâneo, normalmente a gente combina algo, já monta uma coreografia, mas a gente ensaia pra ter liberdade. É algo assim mais espontâneo mesmo. Agora, para esses eventos, é algo assim que a gente monta uma coreografia mesmo específica e a gente ensaia até chegar o evento. Tipo, o retirão tá chegando, a gente já tá ensaiando uma coreografia específica, mas sempre tem o preparo, por exemplo, de orar, buscar em Deus uma canção que vai fazer sentido com o tema, por exemplo, do retiro, com o tema de um acampamento. Então a gente prepara algo debaixo do tema, daquilo que o Senhor falou com os nossos pastores, para realmente levar uma dança, aquela mensagem através de uma dança. Não sei se faz sentido. Faz, total. Então, mas assim, não é só em ministrações específicas como essas. Normalmente em espontâneos também é como o Vitor falou. Chega uma hora, tipo, teve uma ministração que me marcou muito. Que foi a da Páscoa, se eu não me engano, que acabou a força. Sim. Aquela me marcou muito. Que, tipo assim, foi uma ministração que a gente dançou em muita liberdade. E todo mundo estava muito sensível, assim, a voz do Senhor. Nossa, tava, assim, muita unidade. Foi incrível aquela ministração. E eu lembro muito bem que, tipo, a gente tinha combinado, né? Às vezes a gente combina, sobe uma, depois sobe a outra, e depois sobe a outra. E eu era a primeira a subir. E eu lembro muito bem, tipo, de eu subir e o Senhor falar assim, eu quero todas vocês. E eu descer e falar assim, não, sobe todo mundo. E vamos dançar pra Jesus. E o Senhor nos guia ali, entendeu? Porque eu entendi que não era só pra mim dançar aquela parte, mas era pra do começo ao fim, todas nós dançarmos juntas. Então eu desci e falei assim, subam. E eu entendi, nossa, eu lembro que foi assim, ao ponto da gente nem mais estar assim. Senhor, eis-me aqui, eu só tô aqui te adorando, te adorando, te adorando. E foi. Foi muito marcante.
Amém, gente. Glória a Deus. Vamos caminhando para o final. Agradeço a participação de vocês. Espero que quem esteja ouvindo tenha sido encorajado a ministrar, a entrar no ministério que se identifique. Queria também fazer um convite a vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma coisa que vocês queiram ouvir aqui, alguém que vocês queiram testemunho, por favor, deixem sugestão pra gente no direct da GP. E é isso, galera. Deus abençoe a semana de vocês. Amém. Um abraço. Valeu.